Glória a Jesus, boa noite, igreja. Saudade estava de vocês já. 3 semanas quase fora, Deus é bom. Recordar os irmãos, então, que nós temos no final do mês, dia 28, 10 horas, encontro dos homens, e em julho, no dia 5, nossa festa caipira, tá bom? Irmãos, o convite também extraordinário. Não esqueça de quando você for fazer as suas compras do mês, realmente trazer, né, um alimento não perecível para abençoar o projeto junto ao nosso irmão Everton. Se você deseja conhecer, toda quinta-feira, às 20 horas, ele está ali no centro da cidade. Ele pode passar a localização onde ele serve alimentos. Já fazem mais de 10 anos, tá bom? Então, se você deseja abençoar, conhecer, servir, nós precisamos não somente de pessoas mantendo, como precisamos, mas também de pessoas servindo. Então você é convidado, tá? A conhecer, fale com Everton, fale comigo, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Irmãos, então convido vocês a deixarem abertas as escrituras no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Nós leremos a partir do verso 19. Amém? Hoje, então, iniciamos uma nova série de mensagens, uma vida divinamente desequilibrada, onde nós iremos, semanas a semanas, falar a respeito de como gerenciar ou equilibrar a vida, tendo Jesus como fundamento de todas as coisas. Esse é o nosso convite. Bom, nós estivemos em Manaus fazem basicamente 3 semanas, foi um tempo extraordinário. Nós estivemos lá com 13 missionários da comunidade. Foi um tempo que eu agradeço a Deus todos os dias por aquilo que vivemos. E realmente, creio eu que nós estamos iniciando realmente uma nova estação como comunidade, uma nova ótica, um novo olhar a respeito de missões. Por isso, eu convido vocês a estarem orando sobre a comunidade, orando sobre missões. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas nos próximos meses e anos. Afinal, a viagem não foi uma viagem somente turística, mas foi uma viagem em prol de missões, de termos uma experiência transcultural. Irmãos, foi impactante de forma sem medida visitar os ribeirinhos, estar com eles, partilhar das dores, partilhar das alegrias. Foi extraordinário. E além de tudo que vivemos, eu nunca me senti tão bem. Afinal, todos eram flamenguistas quase. Então, eu me senti em casa, em meio àquela nação rubro-negra manauara, e foi extraordinário. Fizemos amigos, fizemos alianças, e nós voltaremos para lá, em nome de Jesus. Irmãos, hoje temos o início de uma nova série, e o tema do sermão dessa noite é Equilibrando Suas Prioridades. Equilibrando suas prioridades. E essa temática, ela vem, talvez, de uma grande reflexão de que nós vivemos hoje em torno de um ideal absoluto de equilíbrio. Nós estamos buscando, dia após dia, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, financeiro, familiar, o trabalho. Nós buscamos isso. O ponto é que nesses dias ser equilibrado virou ou tornou-se sinônimo de ser sábio, de ser maduro, de ser alguém ponderado. Ser equilibrado nesses dias é alguém que é realmente bem-sucedido. Mas a pergunta inicial dessa série é: e Jesus? Ou na verdade, se Jesus, ele nunca tivesse nos chamado à vida equilibrada? E se Jesus, ele nunca nos chamou a ter a vida equilibrada que estamos buscando? A reflexão, ela vai demandar tempo. Mas parte do pressuposto de que se alguém realmente amou ou experimentou o amor de Jesus, este é aquele que desequilibra toda a nossa existência. A partir do momento que conhecemos Jesus, a balança das nossas vidas, ela fica de alguma forma desbalanceada. O mito, então, do equilíbrio talvez vai por terra. E aqui nós não estamos querendo dizer que precisamos então buscar uma vida caótica ou uma vida irresponsável. Não é isso. Mas
eu estou profundamente convencido de que muitos de nós, e eu me coloco nesse lugar, muitos de nós, cristãos sinceros, têm usado a palavra equilíbrio para dar desculpas de uma fé morna, previsível, que não exige nenhum certo tipo de sacrifício e que não produz frutos. A fé equilibrada que estamos buscando, talvez, seja, na verdade, um dos grandes dilemas que precisamos vencer. Jesus, ele não parece, através da ótica humana, alguém equilibrado. Jesus, ele jejua por 40 dias. Em outros momentos, está sentado à mesa de pecadores. Jesus é aquele que dorme em meio à tempestade, mas é também aquele que passava noites e em vários momentos de extrema oração. Jesus era aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele de alguma forma oferecia o descanso eterno. Jesus, ele se entregou por completo e chamou os seus discípulos, e também a nós, a fazermos o mesmo. Portanto, isso é exatamente o que significa uma vida divinamente desequilibrada. É deixar com que Deus desloque o centro de nossa existência e coloque onde ela sempre deveria estar. Ou seja, a cruz. A minha oração, portanto, é que comece o desequilíbrio em nossa comunidade, em nossas vidas. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria de orar mais uma vez. Aleluia. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. É o Senhor que conduz, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que molda a comunidade. Pai, nós oramos para que essa nova série ela possa impactar os nossos corações ao ponto de nos tornarmos um povo que aos olhos do mundo não faz o menor sentido. Senhor, como temos orado dia após dia, nos faça uma comunidade generosa, graciosa, intensa, entregue. Nos torne realmente o seu desejo de igreja e que o mundo, ao olhar para nós, encontre o seu amor, os seus desejos, a sua vontade. Por isso, a nossa oração nessa noite, amado Espírito, abra os nossos corações, abra o nosso intelecto, retire tabus, reconstrua, Senhor, concepções se necessário, mas torne-nos, dia após dia, mais parecidos contigo. Assim, nós oramos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém. Se você abriu, eu convido você à leitura de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. A palavra do Senhor em Mateus 6,19 diz assim: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz cai em vocês, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém e amém. Irmãos, nós leremos também, na sequência da mensagem, do verso 25 em diante, mas
Jesus aqui está pregando o sermão mais impactante de todo o universo, chamado Sermão do Monte. Nós muitas vezes gostamos de ouvir, ou temos algumas mensagens que ouvimos e assistimos e guardamos no nosso coração. Mas talvez a mensagem que nós deveríamos guardar, meditar, decorar, seria o Sermão do Monte. Afinal, Jesus está aqui como sendo um prelúdio, dando início do reino que ele estava inaugurando em terra. Esse sermão, então, é o sermão inaugural, no qual ele está estabelecendo os preceitos, os quais ele espera que a sua igreja, que os seus súditos venham a viver em meio à jornada cristã. No capítulo de número 6, nós vamos observar que Jesus, ele está falando a respeito, primeiramente, de disciplinas espirituais. Jesus está falando sobre oração, jejum, contemplação. Jesus está falando sobre como devemos nos mover não somente em ética e não talvez somente com questões humanas, mas especificamente no capítulo 6, como nós devemos gerenciar a vida em relação às disciplinas espirituais. E aqui eu gosto sempre de frisar, disciplinas espirituais, a oração, o jejum, quando não encontramos prazer nisso, estamos no caminho totalmente errado. Se continuamos a orar e jejuar por conta de uma obrigação e não encontramos prazer nessa prática, a nossa jornada de disciplinas espirituais está totalmente errada. Afinal, estar com o Senhor, estar aos pés de Jesus, ouvir do Senhor, contemplar a sua face, deve ser para um cristão não somente uma obrigação, mas um desejo. Jesus está falando, então, a respeito de como se deve gerenciar a sua vida espiritual. Terminando isso, Jesus aponta agora a respeito do discurso sobre riquezas. Afinal, Jesus está dizendo que aqueles que possuem uma vida espiritual, esses que amam o Senhor e o buscam, terão uma realidade de vida diferente. E é por isso, irmãos, que se nós não estamos mergulhados, encharcados nesse lugar de contemplação, oração, solitude, nós nunca iremos conseguir entender o Evangelho através da lógica humana. Por isso que muitas das vezes o caminho do cristão é algo difícil e pesado. Porque não estamos prontos ou não estamos vivendo as práticas necessárias para esse caminho. Jesus, então, no verso 19 a 24, ele parece apontar para uma polarização. Jesus está dizendo, eu desejo que vocês vivam oração, eu desejo que vocês vivam jejum, eu desejo que vocês tenham práticas religiosas, mas eu não quero que vocês polarizem entre uma vida religiosa e uma vida sagrada. Ou seja, Jesus não está buscando de nós que venhamos a ter uma prática religiosa, mas Jesus está buscando de nós uma vida religiosa. E quando eu utilizo o termo religioso, eu não estou trazendo um termo ruim, não estou de alguma forma apontando para uma prática sem sentido, mas sim para práticas que tenham sentido. Somos religiosos muitas das vezes quando praticamos algo que não entendemos ou que não encontramos valor. É por isso, irmãos, que de ano a ano, estação em estação, geração em geração, olhamos para grandes homens que simplesmente oravam e pregavam e achamos eles incríveis, porque nós ainda não estamos prontos ou nós não estamos nos dedicando a encontrar prazer nessa prática. Jesus então fala, esses que têm uma prática espiritual, esses que são homens e mulheres espirituais, esses agora poderão compreender a respeito do dinheiro. Por isso eu não posso falar sobre dinheiro, sobre riqueza ou sobre dores para homens que não são espirituais. Porque quando nós tocamos em certos tipos de questões que para o homem carnal é tabu, para o homem espiritual é só uma prática. É por isso que observamos o quão difícil é falar sobre dinheiro e sobre tristeza e desespero. Porque não estamos falando muitas vezes para homens espirituais e sim homens carnais. Jesus aponta, portanto, para observar que ele não deseja que venhamos ter somente uma vida religiosa,
no sentido de parcialidades, mas uma vida por completa. E é por isso que eu não amo o Senhor simplesmente em partes da vida, mas seguir o Cristo significa uma vida de seguir, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de contentamento, uma vida de encontros. Jesus não deseja uma parte de nós, mas o todo. Afinal, ele se entregou por completo. Portanto, no capítulo de número 6, do verso 19 até o final do capítulo, nós temos aqui Jesus, através da ótica de Mateus, falar basicamente de 4 pontos. Primeiro, ele vai falar a respeito de 2 tesouros, na terra e no céu. Depois, ele vai falar sobre 2 condições físicas, luz e trevas. Após isso, no verso de número 24, ele vai falar sobre 2 senhores, Deus e riquezas. E Jesus termina essa porção do seu discurso falando sobre 2 preocupações, sobre a nossa vida cotidiana, o nosso corpo e o reino de Deus. E basicamente, a síntese do capítulo é impossível colocar os pés em 2 canoas, é impossível seguir a 2 senhores, é impossível amar o Senhor e ter outros afetos por outros deuses. Jesus deixa claro para nós que a jornada cristã, ela é integral. E isso dói ao ouvir. Porque nós, como homens e mulheres pecadores e pecadoras, nós realmente desejamos ter o Senhor em parcialidades, em fragmentos, mas não Ele por completo. Nós queremos que Deus toque em nossas vidas aonde talvez observamos necessidade, mas em outros aspectos nós queremos negar o Senhor. E é por isso que basicamente Jesus vai falar, é impossível homens carnais entenderem questões e profundidade de uma vida cristã. Por isso, irmãos, a vida ordinária inicia-se com os joelhos no chão. Você nunca vai conseguir compreender nada das Escrituras. Você nunca vai conseguir amar o irmão. Você nunca vai conseguir perdoar de forma digna e verdadeira. Você nunca vai conseguir pedir perdão para o Senhor dos seus pecados de forma profunda, se antes nós não buscarmos uma vida espiritual. Para Jesus, portanto, a lógica para o entender do reino inicia-se com os joelhos no chão. Uma geração que não ora é uma geração que nunca compreenderá o Evangelho. Compreenderá fragmentos. E compreender o Evangelho em fragmentos não é o Evangelho. Jesus inicia, portanto, o verso de número 19, falando sobre tesouros. E ele inicia essa parte do seu sermão apontando para aqueles que acumulam riquezas. Jesus não está falando sobre uma necessidade de uma ausência de riquezas. Jesus não está falando para nós agora não trabalharmos mais e não adquirirmos mais bens e objetivos financeiros. Não é isso. Jesus também, ele não está falando sobre nós não termos algum certo tipo de segurança, algum certo tipo de reserva que pode nos auxiliar nos tempos difíceis. Jesus não está indo contra aplicações financeiras. E Jesus, ele não está também proibindo o trabalho. Ele, portanto, não está falando sobre eu não quero mais que dentro do meu reino espiritual, que se já faz em terra, vocês não busquem o trabalho e vocês não vivam do seu trabalho. Não é isso. Mas Jesus está indo totalmente contra aqueles que acumulam riquezas. Irmãos, homens carnais desejam acumular riquezas. Agora, o pressuposto de Jesus é que aqueles que acumulam riquezas não são aqueles que possuem dinheiro, que possuem uma conta bancária recheada, não é isso. Mas o que vemos Jesus falar é que aqueles que, com os tesouros nessa terra, não utilizam esses recursos para a expansão do reino, esses são os acumuladores de riquezas. Portanto, nós, independente da quantia e dos cifrões que temos na nossa conta bancária, podemos hoje estarmos sendo contados em meio àqueles que são acumuladores de riquezas.
E não porque temos um carro ou uma casa, mas porque tudo o que temos gira em torno somente do eu. E nunca há um pressuposto de expansão do reino. E o interessante disso, eu quero que vocês realmente percebam algo que metaforicamente parece maluco. Mas o que Jesus está falando é que as nossas ações financeiras físicas nessa terra reverberam por toda a eternidade. Ou seja, é possível que questões materiais e físicas como o dinheiro tornem-se tesouros espirituais. Jesus está dizendo que a forma como nós lidamos com os recursos, a forma como lidamos com as nossas riquezas, apontam se teremos tesouros na eternidade ou se não. Portanto, não é somente receber uma quantia e separar uma parte para Deus, mas é perceber que todo esse montante recebido através do seu trabalho, mas pela capacidade divina, todo esse montante precisa de alguma forma influenciar para a expansão do reino. Logo dentro do imaginário de Jesus, logo dentro do imaginário do Cristo que inaugura o seu novo reino, aqueles que simplesmente tiram uma parte para depositar na igreja são talvez aqueles que ainda estão acumulando recursos e tesouros nessa terra. Pastor, aonde você quer chegar? Quer que eu traga o meu Isaac? Quer que eu deixe a chave do meu carro aqui na frente? Não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é que aonde está realmente o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E se o nosso coração está nessa terra, nós iremos com todo o fôlego de vida que recebemos e com todo o tempo limitado que o Senhor nos deu nessa terra, gastarmos para enriquecimento de tesouros aqui. Que lógica há em um cristão que entende que a eternidade é algo eterno, infinito? O que faz um cristão que entende essa realidade simplesmente desejar acumular questões dessa terra? Eu não estou dizendo que você não pode viver bem e você deve viver. Mas tudo o que o Senhor colocou nas suas mãos deve de alguma forma influenciar para a expansão do reino. E expansão do reino não é mosaico. Expansão do reino não é uma placa denominacional. Expansão do reino não é serviço social. Mas expansão do reino é tudo aquilo que de alguma forma pode impactar uma vida. E essa uma vida, de alguma forma, desenvolver, crescer, amadurecer e encontrar o Cristo por toda a eternidade. Lutero, portanto, ele vai dizer o seguinte sobre o Evangelho. E ele fala do Evangelho realmente como uma semente. Ele vai dizer o seguinte: sempre que o Evangelho é ensinado, as pessoas, então, procuram viver de acordo com esse Evangelho. Sempre quando acontece isso, surgem duas terríveis pragas. Sempre. Duas terríveis pragas acontecem quando o Evangelho é pregado e as pessoas querem seguir o Evangelho. A primeira praga se chama falsos pregadores ou falsos profetas. Esses corrompem o ensino. Esses deturpam a mensagem. Esses acabam com tudo. Mas da mesma forma que essa praga, ela de alguma forma se prolifera em meio à plantação do Evangelho, temos também a segunda praga. Lutero chama essa praga de senhora ganância, que impede o justo de viver de forma digna. O que Jesus, portanto, está falando é que precisamos entender que não é simplesmente buscarmos dons espirituais, não é simplesmente buscarmos uma realidade de meditação, contemplação e solitude, se não também tivermos uma vida física, e aqui entre aspas, carnal, que faça sentido a Cristo. Não adianta termos os joelhos no chão, se não termos também uma compreensão diferente da realidade da vida. Jesus, então, aponta para uma nova percepção de sonhos e projetos, mas também uma nova percepção daquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. E Jesus deixa claro que, nessa terra, acumular tesouros é algo bom, necessário e isso deve ser feito, mas não no sentido de gastar a vida em prol disso, mas sim gastar a vida em prol de arrecadar tesouros eternos, onde a traça e a ferrugem não alcançam. Jesus, ao falar sobre isso,
Ele começa então, no versículo 22 a 23, a falar sobre os olhos. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Eu quero que você preste atenção nisso. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. E sabemos muito bem que a forma como nós olhamos a vida fala muito do nosso coração. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, olhou de forma indigna para uma mulher. E essa mulher, então, torna-se posteriormente sua esposa, mas através de um grande pecado que, de alguma forma, assombrou Davi em toda a sua vida. Jesus fala, no versículo 22 a 23, sobre os olhos, porque a forma como nós olhamos a vida fala muito sobre como nós pensamos e como nós sentimos no coração. A forma como observamos a realidade da pobreza, como olhamos a realidade do pecador, do diferente, do incrédulo, a forma como nós olhamos esses outros, dizem muito a forma como nós amamos o Senhor. É por isso que, em todas as Escrituras, todas as vezes, basicamente, que é utilizada a expressão olhos, é também utilizado a expressão coração. Coração, isto é, fixar os olhos, isto é, fixar o coração, sinônimos. O salmista, em Salmo 119, ele vai apontar no versículo de número 10, de todo o coração te busquei, mas não deixes fugir os teus mandamentos. E no versículo 18 ele diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Semelhantemente ao salmista, Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele está deixando claro a importância de ter o coração no lugar certo. Versículo 21. Porque onde estão os nossos olhos, também estará o nosso coração, e de vice-versa, onde está o nosso coração, também teremos uma ótica perfeita, ou uma ótica saudável da realidade. Agostinho, e parafraseando ele diz algo que quando eu li, isso marcou a minha vida. Agostinho vai dizer o seguinte, nós vemos o outro não como eles são, mas como nós somos. O olhar é sempre uma janela da alma. Se o nosso coração estiver cheio de graça, enxergaremos graça. Se estiver cheio de julgamento, nós julgaremos. Por isso, Jesus não nos manda simplesmente amar o próximo, mas amar como a nós mesmos. Pois o outro é muitas vezes espelho de nosso próprio interior. Jesus fala sobre dinheiro, Jesus fala sobre riquezas, mas Jesus fala sobre olhos. A forma como nós olhamos. Irmãos, como nós olhamos para o outro? Aqueles que fazem missão, ou que fizeram missão conosco, como nós olhamos para os ribeirinhos? Você que trabalha em uma ação social, como você olha para o marginalizado? É uma pergunta que nós devemos responder em nosso interior e que deve gerar uma autorreflexão. Porque a forma como nós olhamos o outro, muitas das vezes, na verdade, é aquilo que somos. Olhamos o outro com desdém, afinal nosso olhar é altivo, é alto. Nós olhamos o outro como menor. Nós olhamos o outro como indiferente. Nós não conseguimos mais enxergar com graça. É por isso que muitas das vezes é melhor você ser conhecido por um bobo, iletrado, do que você ser reconhecido como aquele que é altivo, que se vê melhor e que fere os outros. A forma como nós enxergamos a realidade diz a forma como nós olhamos para nós e também olhamos para Deus. Na jornada pastoral, por muitas das vezes eu já feri pessoas com palavras. E também por muitas vezes as pessoas me feriram também com palavras. E esse tipo de ferida é a ferida que mais dói, irmãos. Você machucar alguém com palavras gera marcas tão profundas que nós não
paramos para prestar atenção no que falamos e fizemos. Parece que muitas das vezes nós estamos vendo os nossos relacionamentos como se fosse uma entrevista de emprego, em que eu quero observar no outro aquilo que esse outro pode me satisfazer. Olhamos para o outro em suas fragilidades, sabendo que talvez aquela fragilidade possa ser uma ferramenta para você se vencer no outro, se sobrepor ao outro. Olhamos para o pobre e chamamos ele de não trabalhador. Olhamos para o órfão e falamos, ele vai dar certo, mas eu não estou nem aí. Olhamos para a prostituta e falamos, é verdade, ela tem que estar ali mesmo, ela desejou isso. A forma como nós olhamos o mundo diz muito sobre nós e sobre Deus que seguimos. E nós não fazemos mais essa reflexão. E é por isso que os nossos relacionamentos muitas vezes não são duradouros. Porque é somente uma entrevista de emprego. Eu quero saber o que o outro pode me dar. Eu quero vencer com aquilo que o outro pode me entregar. Mas eu não estou mais disposto a morrer pelo outro. Os olhos, como a janela da alma, fazem com que muitas vezes, em meio a conversas, em meio a situações, percebemos o quanto distante estamos de Deus. Por isso não adianta somente orar, não adianta somente, de alguma forma, termos uma relação profunda com a teologia, com a compreensão teológica, se não termos uma percepção da forma como vemos o outro, irmãos. Como nós temos visto o outro. Como nós temos chorado pelo outro. Em meio à missão, você é impactado pela dor. Só que sabe qual é a dificuldade da missão? É que a missão passa, você não permanece lá. Duro é permanecer. Duro é permanecer em oração pelos doentes e fragilizados. E é por isso que nós, presta atenção, nós como igreja precisamos olhar para a dor, irmãos. Cristo na cruz é uma exemplificação de que nós como igreja precisamos olhar para a nudez. Nós precisamos olhar para aquilo que nos incomoda. Nós não temos que tirar os olhos de Jesus na cruz, nu, com cravos em suas mãos, com sangue correndo no seu. Nós não podemos tirar isso dos nossos olhos. Nós precisamos ser impactados por essa imagem. Porque quando nós olhamos para o sofrer do outro, ou talvez pelo menos quando nós olhamos para o sofrer do Cristo, nós somos levados a perceber o quanto há o sofrer nesse mundo, o quanto esse mundo é mau. Que o próprio Filho do Homem, que em nenhum pecado foi encontrado em sua boca, esse homem perfeito, que trouxe bondade, que trouxe uma mensagem de um novo mundo, esse mesmo homem foi morto, atrocidado por homens como nós. É por isso que nós não podemos mais estar anestesiados à dor da realidade. Nós precisamos olhar para o mundo. E é por isso que o convite de Jesus, dessa noite, de uma vida desequilibrada, é a gente furar a bolha. Furar a bolha na realidade e observar o que o mundo é. Observar que existem guerras, observar que existe morte, observar que existe ódio, observar que existe rancor, observar que existe fome. E não com o sentido de tocar o seu coração e fazer agora você desejar, agora eu vou botar mais dinheiro na igreja, agora eu vou investir em missões, não. Mas para que você coloque a sua vida na missão no qual Deus chama toda a igreja. Na sequência, no versículo de número 24, Jesus vai falar sobre riquezas, mas sobre o senhorio. E ele utiliza das riquezas como parâmetro para falar que é impossível seguir a dois senhores. O que Jesus está falando é a respeito de entender que nós não conseguimos seguir dois deuses. Que nós não conseguimos ter uma jornada parcial, nós sempre seremos intencionais, ou para o bem do reino de Deus, ou para o mal. A imparcialidade não existe para Jesus. E é por isso que é tão difícil ouvir a mensagem das boas novas, especificamente
na pregação do Sermão do Monte. Porque realmente Jesus está dizendo para nós, vocês oram, vocês jejuam, vocês utilizam bem os recursos, mas como vocês olham a vida, como vocês vivem a igreja, como vocês demonstram amor. Jesus é duro. Jesus é direto. Porque ele deseja destruir o espírito desse tempo, que é um espírito totalmente contrário ao espírito do próprio Cristo enviado ao mundo para a igreja. Jesus está nos chamando para aprendermos a ver o mundo e ver o outro. Se você olhar para o seu lado, agora, para a esquerda e para a direita, vocês fazem mesmo se vocês olharem, Paulo, mas ok, vocês olharam. O que vemos? Eu já falei isso tantas vezes, o que vemos, irmãos? O que enxergamos? Um nome, uma aparência, ou enxergamos história? Enxergamos alegria e dor, ou simplesmente o nada? Isso diz muito a respeito de como vivemos. Jesus, então, a falar sobre os olhos, a falar sobre os tesouros nessa terra, ele inicia uma nova porção do seu discurso. Eu queria que você abrisse comigo Mateus 6, verso de número agora 25. A palavra do Senhor, do verso 25 em diante, diz: Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Amém. Irmãos, Jesus agora, ele muda o teor da conversa, mais uma vez. Se outrora ele estava falando sobre oração e riquezas, agora ele fala sobre preocupações da vida ordinária. Mateus, ao escrever, ele é muito intencional para deixar claro a nós leitores e nós igreja, de que aqueles que vivem uma jornada de oração, aqueles que gerenciam bem suas riquezas, esses são os que não terão uma vida preocupada. É por isso que aqui falam como pastor e não como um profissional da saúde. Jesus está dizendo que não adianta nós, de alguma forma, querermos modificar as preocupações da vida, se não antes encontrarmos a raiz do problema.
Jesus está dizendo basicamente que nós teremos sim preocupações e aflições, mas temos que saber quais são as preocupações corretas e quais são as pecadoras. Jesus deixa claro, portanto, que muitas das noites de sono que nós perdemos, que muitas das preocupações de nossa vida diária nada mais são do que preocupações pecadoras, que nunca deveríamos ter. Porque homens de oração e homens que gerenciam a sua realidade com a realidade do Cristo não se preocupam com tais coisas. O problema, no entanto, é que a igreja, mesmo sendo o reino de Deus em terra, o corpo espiritual de Cristo nessa terra, muitas das vezes perde o sono, se preocupa, torna-se angustiada por questões que nunca deveria se angustiar. Temos às vezes medo da morte. Que sentido há em um cristão que tem medo da morte? Nenhum. Temos medo do futuro. E sabemos que o nosso futuro não pertence a nós, senão ao próprio Deus. E temos medo e temeremos o futuro que Deus está escrevendo. E por muitas das vezes temos medo e ansiedade por questões que nunca deveríamos ter. Não é? Será que o meu filho vai ser bonito quando crescer? Parece algo bobo, uma preocupação, né? Será que ele vai ser bonito? Será que ele vai casar? Parece questões bobas, e eu utilizo da cômica, do engraçado, para trazer à nossa realidade que muitas das nossas preocupações são ridículas, ao ponto de nos fazerem perecer na jornada e não acreditar no próprio Cristo. Todos nós, infelizmente, temos algum grau de ansiedade, e talvez seja ela realmente o grande mal do século. Agora, somente após você ter escolhido o tesouro que você deseja, só depois de você ter escolhido o Senhor que você deseja, aí sim você está preparado para ouvir o que Jesus relata sobre preocupações. Por isso não adianta você simplesmente falar, Senhor, modifica minhas preocupações, se o seu coração está no lugar errado, irmãos. A sua oração é uma oração tola, porque o seu coração está tão distante do Senhor, que você está pedindo para que Ele faça algo que Ele não tem que fazer. Portanto, somente aqueles que desejam Cristo, somente aqueles que encontraram o tesouro nos céus, somente esses agora vão conseguir entender sobre as preocupações. Jesus, então, no verso de número 31, ele fala algo interessante, que ele fala sobre comer, beber e vestir, fundamentos da vida humana. Jesus vai falar sobre a realidade, sobre as necessidades da nossa vida. E é por isso que não é ansiedade se preocupar com as coisas básicas. Não é ansiedade se preocupar com o futuro, no sentido de, eu preciso me preparar para o futuro. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar para que os meus filhos tenham um bom futuro. Não há nada de errado nisso. Nada de errado em você preparar caminhos para você alcançar talvez algum desejo que vai te dar alguma segurança no futuro. Não há nada de errado nisso. Afinal, até os pássaros, que o próprio Cristo utiliza como exemplo, são esses que constroem ninhos. Eles constroem ninhos para abrigar os seus filhotes, os seus ovos. Eles constroem ninhos para o dia da chuva, para o dia do frio. Esses pássaros que não estão preocupados em ter mantimentos, são esses que migram, são esses que entendem o que o Senhor aponta para a realidade da vida deles. Jesus, portanto, diz para nós que ansiedade não é nos preocuparmos com a vida. Logo, não podemos deixar a ideia de que deixa a vida me levar. Um cristão que deixa a vida me levar é um cristão totalmente egoísta. Um cristão que simplesmente acha que Deus agora ele vai aparecer e vai abençoar você de uma forma inimaginável, porque agora você deixou a vida levar. Não, não é isso. Jesus está dizendo basicamente aquilo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses: aquele que não trabalha, não deve comer. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, mas essas lutas não podem tomar proporções inimagináveis ao ponto de não conseguirmos mais ter a beleza e paz do próprio Cristo. John Wesley diz que nós
devemos ganhar tudo o que pudermos. Que nós devemos poupar tudo o que pudermos, mas que nós também devemos dar tudo o que pudermos. Ou seja, o convite de John Wesley, o convite de Jesus até aqui, é apontar para uma vida que há preocupações, sim. Uma vida que há trabalho, uma vida que há diálogos, uma vida que há empreendimentos, uma vida que há sonhos, sim. Mas todas essas coisas não devem tirar a paz que temos do próprio Cristo Jesus. Logo, se tudo aquilo que sonhamos der certo, glória a Jesus. E se não der, glória a Jesus. Agora eu pergunto para você, e se o seu casamento não for tão bom quanto você um dia imaginou? Amém ou não amém? Se a nossa vida no futuro não for como imaginamos, estaremos dispostos ou não? E isso, ele realmente parece algo engraçado, nós tivemos um grande amém, mas, irmãos, preste atenção. Nós, por muitas das vezes, negamos o Cristo por conta de um ideal que ele nunca prometeu. Eu vou repetir. Nós, por muitas das vezes, negamos o Cristo por um ideal que ele nunca prometeu. Ele nunca prometeu um casamento perfeito. Ele nunca prometeu pais perfeitos. Ele nunca prometeu uma saúde financeira perfeita. Ele nunca prometeu uma velhice perfeita. Ele nunca prometeu uma saúde perfeita. E é isso que torna os cristãos realmente um povo diferente, porque Deus pode, assim como fez com Jó, nos tirar tudo. Mas será que realmente pode? É a pergunta. A ansiedade, muitas das vezes, que nós estamos vivendo como dor, segundo alguns estudos, dizem que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, eles nunca irão acontecer. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sabe o que acontece? Você está na igreja, o irmão olha de cara feia. E você fala, nossa, aquele irmão não gosta de mim. Não sabe você que estava com uma grande enxaqueca. Aquela cara feia foi o culto inteiro. Nós criamos e imaginamos realidades que elas nunca talvez aconteçam. E isso tira a nossa fé, isso tira a nossa paz. Isso nos torna, de alguma forma, homens distantes do Senhor. É por isso que uma preocupação extrema com a vida é sinônimo para Jesus, no verso número 32, de incredulidade, falta de fé. Se eu não estou dependendo do Senhor, mas dependo somente de mim, eu vou ter muito medo de todas as coisas. Eu vou ter uma vida de medo, de angústia. Ser cristão se tornar um peso para você, porque você tem medo do amanhã. O amanhã a Deus pertence e isso tira nós, de alguma forma, do conforto, porque nós queremos que tudo nos pertença. Nós queremos que o presente nos pertença, nós queremos que o futuro nos pertença, nós queremos que o outro nos pertença. Nós queremos que tudo seja nosso e não percebemos que tem muitas das coisas que nunca serão somente de Deus. E é por isso que, irmãos, nós, quem sabe, estamos sendo o inverso dos pássaros e o inverso dos lírios. Deus está nos dando todas as coisas para termos uma vida plena, feliz, frutífera, de amor, de gratidão, de graça. E estamos jogando tudo o que Jesus tem nos dado fora por questões de um ideal impossível ou pecador de vida. A nossa incredulidade tem feito com que muitos de nós não mais venhamos a confiar no Senhor. Afirmamos que confiamos, gritamos que confiamos, mas a forma como gerenciamos a vida não aponta para isso. Somos como o mundo, que um Deus não existe. Afinal, tudo que fazemos e propomos é para o nosso próprio deleite, é para a nossa própria autossatisfação ou autopreservação. Estamos distantes do Senhor. Então chegamos para o fim do sermão.
versículo de número 33, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, lhes serão acrescentadas. Onde há o equilíbrio nisso? Aonde há o equilíbrio em uma vida onde devemos ter um primeiro lugar? Pode ser chocante isso, mas Jesus não nos chama a ter uma vida equilibrada. Ele nos chama a priorizar. Ele não aponta, você deve equilibrar todas as coisas. E também o reino. Não. Ele fala, você precisa priorizar o reino. E isso choca esse tempo. Porque nós não queremos priorizar o reino. Nós queremos equilibrar as coisas. Eu quero conseguir fazer tudo nas minhas 24 horas. Academia, trabalho, família, descanso. E parece ser isso a afirmação de alguém equilibrado. Mas Jesus fala sobre prioridades. Ou seja, se o trabalho, se a academia, se os hobbies, se a família tem feito com que nós não venhamos a priorizar o reino, existe algo de errado em nós. E não sou eu falando como um maluco, pastor doido. É o próprio Jesus falando a respeito da vida. Jesus, portanto, aponta para a primazia do reino. O reino de Deus não como um conceito abstrato, mas como uma realidade presente e que exige justiça, confiança e prática. Jesus está falando, portanto, que a comunidade de fé, a sua igreja, o reino de Deus, é uma comunidade de fé ativa em justiça, misericórdia e que confia plenamente na provisão divina. Ou seja, irmãos, a ilusão do equilíbrio nos leva a ter uma vida moderna onde buscamos o equilíbrio para o conforto, para o controle. E que isso faz com que muitas das vezes nós estamos equilibrando também o pecado. Como assim, pastor? Não, calma, pastor. A minha agenda é extremamente organizada. Mas Deus não está perguntando se a sua agenda é organizada. Para de querer fazer curso para organizar a agenda. Primeiramente, organize o seu coração. Quem é prioridade no seu coração? Quem é? É a sua esposa, é o seu esposo, é o sexo, é o prazer? Qual é a prioridade no seu coração? É o seu sonho intelectual? É o seu sonho profissional? É o seu sonho de estereótipo? Qual é a prioridade? Essa resposta diz sobre você, diz sobre mim. É por isso que nada adianta uma vida equilibrada se Cristo não for a primazia de tudo. Logo, tudo que estamos fazendo, fazemos com boa índole, mas para o reino dos homens, para o império dos homens, e não para o império divino. E é por isso que o evangelho impacta, e é por isso que dói ouvir isso, porque nós queremos priorizar nós mesmos. Eu quero priorizar minha casa, eu quero priorizar o meu dinheiro, eu quero priorizar o meu casamento, mas o Jesus não nos ensina isso. Como então casar uma boa agenda numa igreja que tem uma agenda equilibrada? Não existe equilíbrio no reino de Deus, irmãos. E é por isso que dói, porque nós queremos vir no culto uma vez a semana, nós queremos dedicar uma noite ao Senhor, e nós não oramos, e nós não lemos as Escrituras, nós não nos conectamos com o outro, nós não oramos. E achamos que estamos vivendo uma vida equilibrada. Estamos caminhando para a perdição eterna e não estamos prestando atenção no caminho que estamos escolhendo. É por isso que o GP uma vez por semana, a oração numa quarta-feira, uma teologia numa terça, torna-se algo tão difícil, porque a prioridade nunca foi o reino, a prioridade nunca foi o Cristo, a prioridade somos nós. Só queremos lugares onde de alguma forma nós vamos ganhar algo em troca.
E é por isso que vida de igreja nesses dias é impossível. Porque ninguém mais está disposto a doar-se para o outro. E não está disposto não porque não entendeu o Evangelho, mas porque não prioriza o Evangelho. E Jesus diz, buscai em primeiro lugar, é um verbo imperativo, não é um convite, é uma missão. Estamos achando Jesus, eu quero, não, ele está dando um verbo imperativo, é uma missão, faça, busque. A prioridade é o reino, a prioridade é a sua vida espiritual, a prioridade é a eternidade, a prioridade é o Cristo que morreu por você no madeiro. Buscar exige uma ação intencional e contínua, não equilibrada. Muitas das vezes você vai ter que deixar de lado muitas das coisas que você desejava fazer para você e seria bom fazer para você por conta do reino de Deus. Isso é vida de um discípulo de Cristo, que segue os pés do crucificado. Então não é fazer o que eu posso, nunca foi, mas sobre fazer o que eu devo. E o que eu devo nos custa muito, irmãos. Nos custa muito. Porque teremos que negar a nós mesmos, e não somente pecados, mas objetivos e sonhos. Teremos que negar coisas que nós, hoje, talvez sejam coisas inegociáveis. Se temos nós, talvez, questões inegociáveis, talvez também não entendemos o Evangelho. Porque o esvaziar e o verbo tornar-se carne comum de nós, o encarnar do verbo, não teve medidas. E Jesus, ele é eterno. Ele sabia de tudo. E nós somos tão pequenos e frágeis. E recebemos a maior mensagem do universo. Que temos a possibilidade de viver para sempre com o próprio Cristo. E estamos ainda preocupados com questões humanas. A nossa balança nunca está equilibrada, na verdade. O reino de Deus, ele não é deste mundo, mas ele invade o mundo. E é por isso que nós, como igreja, devemos ser para o mundo o reino de Deus invadindo. É por isso, irmãos, preste atenção nisso. Sei que é duro ouvir isso. Mas aí, o mundo não precisa ver as nossas atitudes sociais, intelectuais. O mundo precisa ver a nossa vida. Vida. O que a nossa vida aponta é o que o mundo dirá sobre Jesus. É a nossa vida. Jesus anuncia então esse reino que é presente, o reino chegou, mas também na oração do Pai Nosso, venha a nós o reino, o desejo que o reino venha em plenitude, mas já vivemos ele nesse tempo. Jesus fala, nós temos que buscar esse reino, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Irmãos, quando Mateus escreve justiça na fala de Jesus, ele está falando sobre prática social, sobre misericórdia, ele está falando sobre ir além da justiça dos fariseus, ou seja, que não é meritocrática, mas é misericordiosa. É uma misericórdia, uma justiça que constrói pontes, que quebra privilégios, que cuida do pequeno. Que cuida do pequeno. Irmãos. Talvez nossos olhos precisam voltar ao pequeno. Nós estamos olhando muito para nós. E não entendendo que quando olhamos para os olhos do Cristo, somos levados a olhar para o pequeno, para o esquecido. Para aquele que ninguém ama, para aquele que está sendo agora machucado, injuriado, abusado. E permitimos então que pela cegueira dos nossos olhos, os nossos problemas se tornem maiores do que esses, e não existe talvez essa realidade, cada um tem os seus, mas precisamos observar a dor real do outro. Todos esses que buscam o reino de Deus como primazia e sua justiça, aqueles que partilham a jornada, aqueles que cuidam dos pequenos, aqueles que sofrem com os esquecidos. São esses que terão o que fala no final do versículo 33. E todas as coisas lhes serão acrescentadas.
As coisas são acrescentadas, os resultados, aquilo que é necessário, chega na porta daquele que entende toda essa realidade como uma vida de devoção e entrega. Por isso, homens que oram são esses que conseguem gerenciar os recursos, são esses que possuem uma ótica distinta da vida, e esses possuem preocupações que são reais. E preocupações reais é uma preocupação que é da nossa vida, nossa realidade, mas também da realidade do outro. Quando as nossas preocupações, quando a nossa mente for tomada, presta atenção nisso, quando você dormir e você talvez acordar no meio da noite preocupado com o outro, aí sim você terá uma noite mal dormida bem. Quando você sofrer e chorar pelo outro, quando você talvez renunciar a algo seu para que o outro possa ter, aí sim você renunciou muito bem. E esses que assim vivem, recebem de Deus tudo o que é necessário. A promessa não é uma recompensa pelas obras, mas a graça sobre aqueles que confiam em buscar o reino de Deus com primazia. Irmãos, eu quero receber a graça de Deus daqueles que buscam o reino de Deus com primazia. Eu quero receber essa graça. Eu tenho certeza, talvez você também o queira. Só que para receber essa graça é necessário um chamado ao desequilíbrio. É necessário uma confiança radical de que esse Deus que trouxe mortos à vida, esse Deus que curou, esse Deus que andou sobre as águas, é o mesmo Deus que está conduzindo a nossa história. Para que venhamos ser impactados por essa graça, é necessário esse tipo de primazia. O convite, portanto, dessa noite, é que nós venhamos a desequilibrar tudo na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui para você agora apagar o calendário do celular, não é isso. Estou dizendo agora para você virar um rato de igreja, não é isso. Mas estou dizendo para você permitir que o Espírito sonde o seu coração e responda a questão primária dessa noite. O que é primeiro em meu coração? Se queremos receber essa graça, precisamos amá-lo primeiro. O convite nessa noite é talvez para que o Senhor organize nossas vidas. E que nesse reorganizar, Ele realmente torne a balança de nossas vidas desequilibrada. Vocês estão aí? Desequilíbrio. Dói. Sair da zona de conforto dói. Mas é necessário para nós como igreja. O Senhor nos chama a esse desequilíbrio. Irmãos, eu queria convidar você a ficar em pé, se você assim pode. Eu gostaria de orar. Nós já iremos logo encerrar. Talvez se o louvor quiser subir. Aleluia. Glória a Jesus. Estava com muita saudade aqui. E eu vou já abençoá-los para a ida para suas casas, como nós fazemos, com certo tipo de frequência, que você volte para os seus lares em paz e segurança, que você possa encontrar na nossa comunidade um lugar de amor, uma família espiritual, se você é visitante, que possamos estar juntos nas agendas da igreja dessa semana, que na quarta-feira você esteja conosco em oração, seja durante o dia ou seja à noite, que possamos estar juntos por essa prioridade a Deus. Eu vou orar encerrando o culto e eu vou liberar vocês, mas depois eu vou orar sobre corações. Corações em chamas. Eu relembro a oração de Jonathan Edwards, pedindo corações em chamas. Corações realmente queimando, sendo consumidos pelo Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado pela sua presença. Pai, nós somos gratos por cada um que serviu a comunidade nessa noite. Pai, desde a limpeza, a organização, a liturgia do culto. Pai, abençoamos também os visitantes, aqueles que estão indo pela primeira vez.
Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que eles possam, se necessário, e se assim o Senhor desejar, encontrar aqui uma comunidade, uma família espiritual. Pai, eu oro por todos os meus irmãos, abençoando a família, abençoando a semana, abençoando os caminhos que eles irão trilhar. Que seu Espírito conduza, que seu Espírito esteja com eles. Assim, Pai, nós oramos e em Teu nome agradecemos. Amém, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vão em paz. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Vocês estão livres para ir, mas nós vamos orar mais um pouco aqui. Eu sinto a necessidade dessa oração. Eu sinto o Senhor hoje nos impelindo a corações em chamas. Amém? Se você tem que ir, fica à vontade. A casa é sua.